Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. 3 assuntos neste vídeo. Olha só, Ceni se desculpa por falar a palavra vitória. Torcida pede ação da direção contra Everaldo e Paiva responde torcedor. Vamos saber detalhes dessas informações neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Ative também o sininho das notificações, pois Renato Paiva discute com torcedor do Bahia em publicação nas redes sociais. Ainda Paiva, hein? Ainda Paiva. Ex-técnico do Bahia, o português Renato Paiva se envolveu em uma polêmica nas redes sociais após a primeira derrota de Rogério Ceni no comando técnico do Esquadrão. Em uma publicação de um torcedor chamando Paiva de fraco e afirmando que a derrota contra o Santos era reflexo dos erros bobos que sempre aconteciam com o técnico português, ele respondeu o comentário em sua conta oficial. Algumas horas após a derrota por 2-1 de virada na Arena Fonte Nova, um torcedor tirava o peso do técnico português e cobrava a diretoria e o Grupo City pelo elenco montado para a temporada, quando outro torcedor responde: Paiva era fraco, sempre foi por onde passou, isso ainda é reflexo dele, erros bobos na zaga desde janeiro e nunca foi consertado. E aí o Paiva respondeu ao torcedor, debochando inclusive do comentário feito pelo torcedor. Ahaha, campeão no Benfica e no Independiente, sempre fraco, disse Renato Paiva. Olha só, sempre que tinha oportunidade, Paiva frisava que não era adepto das redes sociais e nunca havia se envolvido em nenhuma polêmica relacionada a isso. Porém, o perfil do técnico não foi sequer mencionado na publicação, apenas o seu sobrenome. Pelo Bahia, Renato Paiva esteve em 49 jogos com 19 triunfos, 15 empates e 15 derrotas, ou seja, 49% de aproveitamento. E ontem o Bahia voltou a decepcionar o seu torcedor, perdendo de virada para o Santos por 2-1 em plena Arena Fonte Nova, lotada, diga-se de passagem. E com esse péssimo resultado, o time estacionou na 15ª colocação com 25 pontos e assim está a 1 ponto do temido Z4. Justamente o Santos ocupa aí o primeiro time na zona do rebaixamento. E ainda em relação ao embate, mesmo com a falha de Vitor Hugo, outro jogador teve uma apresentação de queimar os olhos e foi detonado pelos torcedores do Tricolor de Aço. Trata-se do atacante Everaldo. Olha, a torcida do Bahia realmente não gosta do Everaldo, apesar de Rogério Ceni defender o jogador, né? Sendo assim, os seguintes comentários pedindo um banco já ou uma saída do centroavante estão fervendo na web. Estamos jogando com um jogador a menos. Esse cidadão chamado Everaldo não ajuda de forma alguma. Ele só faz atrapalhar. O pior 9 que eu já vi por aqui, escreveu um internauta. Everaldo não tem condições de jogar no nosso time. Mingote não tem condições de jogar uma Série B. Continuarão insistindo? Isso se chama autossabotagem. É papo de pegar banco ou vazar daqui. Realmente ainda segue a crítica aí, a falta de não ter contratado um centroavante, um camisa 9 na janela de transferências, coisa que seria, para mim, na minha modesta opinião, prioridade do Bahia entre as contratações. Por fim, voltando o papo para o restante da temporada, o Screte de Ademir, Tassiano, Rafael Ratão e companhia só volta ao campo no final do mês, no dia 30 deste mês, um sábado, quando encara o Flamengo no Maracanã às 16 horas. Jogo difícil, né? Pelo fato de ser o Flamengo, que tem um grande elenco, e pelo fato de ser fora de casa. E provavelmente o Maracanã estará lotado. Vale frisar que até lá, Ceni pode ter o retorno de Caule, o que seria um grande passo para resolver a falta de criatividade ofensiva. E agora um assunto que muita gente acha uma pura bobagem, de não poder falar a palavra vitória entre jogadores, comissão técnica e funcionários do clube.
Está proibido falar a palavra vitória. E Ceni se desculpou por citar o nome do rival do Bahia e fala repercute. Tem muita gente que acha isso uma bobagem. Agora, tem gente que leva a sério. Não pode falar vitória, é triunfo. É uma regra quase já institucionalizada. Dirigentes, jogadores e comissão técnica não mencionam a palavra vitória. O objetivo é evitar mencionar o nome do arquirrival de Salvador, o Vitória. Novato, Rogério Ceni vem escorregando na missão de abolir a palavra do seu dicionário. Após a derrota diante do Santos, nesta segunda-feira, voltou a cometer a gafe e pediu desculpas. Sobre o tempo que terá até o jogo contra o Flamengo, que vai acontecer, como eu falei antes, só no dia 30, no Maracanã, Ceni afirmou que esse período de preparação seria melhor caso a sua equipe tivesse vencido o Santos na Arena Fonte Nova. Olha só, esse espaço de tempo seria muito legal de vivê-lo com a vitória, disse o Rogério Ceni. E corrigiu com o triunfo. Peço desculpas a vocês que ainda não estou acostumado, disse constrangido. Nas redes sociais, os torcedores rubro-negros, torcedores do Vitória, não perderam a oportunidade de cutucar o treinador adversário, rememorando a famosa frase: temidos a ponto deles se recusarem a dizer o nosso nome. Torcedores do próprio Bahia também destacaram incômodo com a importância que é dada para essa preocupação em não falar a palavra vitória. Olha só algumas repercussões. Flankel disse no X: a institucionalização da bobagem obriga um profissional a se desculpar por pronunciar a palavra vitória. Aqui é uma crítica de comunicação mesmo. Nação, você tem toda a razão. Temidos ao ponto deles se recusarem dizer o nosso nome. Esse espaço de tempo seria muito legal de vivê-lo com a vitória, com o triunfo. Desculpa que eu sempre me atrapalho aqui, peço desculpa a vocês que eu não estou acostumado. E aí foi uma matéria para discussão, Teve um outro que disse o seguinte, Observatório 50 colocou: aqui no time do Ceará, os jogadores não podem falar o nome Fortaleza e modificam o local de nascimento nos garotos da base para capital do Ceará nos contratos. Osés Galdino respondeu: meu irmão, acho isso uma verdadeira BKKK. Roberta Passos colocou o seguinte: concordo demais com seu post, absurdo institucionalizar isso e obrigar que todos que cheguem adotem desta forma. O cara vira chacota por causa de algo idiota, nem bem começou a trabalhar. No mais, agora que opinei, já posso rir. Eu acho tudo isso muito bizarro, uma frescura sem tamanho. Não poder falar vitória só demonstra que você se importa muito mais do que deveria com o rival. Aí teve outro que falou o seguinte: Grêmio nunca vai poder falar competição internacional. Que frescura, futebol Nutella. É meme ou realmente não pode? Aí teve outro que falou o seguinte: fala qualquer P, 3 pontinhos. Quer fugir do rebaixamento. Vitória que tome no C, 3 pontinhos. Cada palhaçada que a gente vê no futebol hoje em dia. Que bobagem, Senhor Jesus. Frescura é vitória mesmo. Um absurdo, cara. O cara se desculpar por isso não existe. Torcedores do Bahia podem namorar uma mulher chamada Vitória? Imagina o torcedor do Vitória não poder falar que é da Bahia. Se eles não ligassem para isso, seria muito mais F. Tipo, F que tem um rival com esse nome. Mas toda vez que você fala triunfo, você automaticamente vai se remeter ao seu rival. E teve um que radicalizou: tá de sacanagem que o treinador não pode falar vitória por causa do rival. Se eu sou profissional, eu me recuso a jogar ou treinar num clube que exige esses tipos de coisas. O Ceni ainda pediu desculpas, fala sério. Grande bobagem, quem será que começou com isso, hein? Tá aí, Tá aí a discussão. E você, torcedor do Esquadrão de Aço, concorda com isso? Não pode falar a palavra vitória, só triunfo? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.